pra mim, você já foi atendido ou atendida alguma vez na sua vida por um médico ou uma médica preta, negra? E se você é estudante da área da saúde, como por exemplo da medicina, da psicologia, da odonto, da fisioterapia, da enfermagem, tem outros professores, professoras, tem outros colegas de turma na sua sala, negros e negras também? Pois é, pessoal, segundo o estudo Demografia Médica, publicado em 2020, os estudantes e as estudantes de medicina que se formaram no ano de 2019 aqui no Brasil, só 24% deles eram autodeclarados pretos ou pardos, ou seja, pertencentes à população negra. É por esse motivo que hoje eu venho apresentar a vocês a Neuza Santos Souza, no sentido de visibilizar a voz e o pensamento de pessoas negras na medicina. Meu nome é Vanessa Cristine, eu sou médica clínica geral, especialista em clínica médica, docente de curso de medicina, mestra em ensino das ciências da saúde e você está no canal Hipocondria. Por aqui nós falamos de medicina pautada na ciência, respeito à diversidade e defesa do SUS. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, aproveita já para clicar aqui embaixo no botãozinho vermelho, se inscrever no canal que é para você não perder nenhum vídeo novo. Aproveita, ativa ali o sininho para você receber as nossas notificações. Quem foi Neuza Santos Souza? Foi uma mulher negra baiana, nascida em 1948, que estudou medicina na Universidade Federal da Bahia, depois fez mestrado em psiquiatria na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E a sua grande contribuição foi justamente na área da psiquiatria, da psicanálise, trazendo sobre a questão racial, sobre a percepção de pessoas negras em relação à sua vivência, né? E os distúrbios causados em relação a essa percepção na parte psicológica. Em 1983, foi publicado o livro chamado Tornar-se Negro, as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social, justamente fruto da sua pesquisa, da sua dissertação de mestrado. Aliás, recomendo demais essa leitura. Ao final descreve como foi feita toda a pesquisa dela. Ela fez a técnica de histórias de vida, ela entrevistou 10 pessoas e a partir disso faz todas as suas análises em relação a algumas percepções. E alguns trechinhos eu vou comentar aqui nesse vídeo para você conhecer um pouquinho da história e da pesquisa dessa médica negra brasileira. Um ponto marcante e bem importante da gente ressaltar aqui é que a Neuza Santos Souza tinha consciência da sua condição racial e de gênero. E essa questão, esse reconhecimento dessa identidade enquanto mulher negra está permeando a sua produção, a sua pesquisa, o seu pensamento. E isso fica evidenciado já na abertura do livro, cujo trechinho eu vou ler aqui para vocês. Este livro representa o meu anseio e tentativa de elaborar um gênero de conhecimento que viabilize a construção de um discurso sobre o negro, no que tange à sua emocionalidade. Ele é um olhar que se volta em direção à experiência de ser-se negro numa sociedade branca, de classe e ideologia dominantes brancas, de estética e comportamentos brancos, de exigências e expectativas brancas. Na minha graduação de medicina, eu nunca ouvi falar sobre Neuza Santos Souza. Aliás, eu também não ouvi falar sobre outras tantas personalidades negras, o que não é assim totalmente inesperado, né? A gente já conversou aqui sobre o quanto é baixa ainda a presença de pessoas negras nos cursos de medicina e nós também precisamos lembrar dessa construção histórica em que os cursos de medicina foram, durante muito tempo, amplamente elitizados e frequentados majoritariamente por pessoas brancas e da classe média alta, ou pessoas ricas mesmo. Isso diz muito também sobre a invisibilização da contribuição de pessoas negras na criação de conhecimento e na construção da nossa história.
Essa questão dialoga muito com o conceito de lugar de fala, que a gente até já conversou um pouco aqui num outro vídeo do canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição e aqui em cima no card para vocês assistirem depois desse vídeo, que fala sobre quem historicamente esteve autorizado a produzir conhecimento, ou seja, a falar, e não só falar, mas a ser ouvido, ou seja, quem historicamente esteve em uma posição de poder, capaz de contar, de escrever a história e de ser perpetuado, não ser silenciado ou apagado, o que acontece muitas vezes com os conhecimentos produzidos por pessoas negras. Presta atenção nesse outro trechinho que eu vou ler para vocês. A sociedade escravista, ao transformar o africano em escravo, definiu o negro como raça, demarcou seu lugar, a maneira de tratar e ser tratado, os padrões de interação com o branco e instituiu paralelismo entre cor negra e posição social inferior. Muito interessante isso aqui, né, gente? Porque a gente percebe o quanto isso ainda está no nosso subconsciente coletivo, em que a gente consegue traçar um parâmetro, uma divisão mesmo do que é lugar onde pessoas negras podem estar, podem frequentar e onde pessoas brancas podem estar, podem frequentar. Então não precisa estar lá escrito na lei separado, né? A gente sabe muito bem onde encontrar pessoas brancas e onde encontrar pessoas negras aqui na sociedade brasileira. E isso está cada vez mais patente aí e tem sido evidenciado inclusive nas grandes mídias, né? A partir do ano passado, principalmente, com o ressurgimento de movimentos, com o Black Lives Matter, com a visibilização de mortes de adolescentes, de crianças negras e negros que ocorre cotidianamente. A gente tem despertado aí a necessidade de debater sobre racismo e um ponto crucial que é: no Brasil, a classe social tem cor. A classe trabalhadora tem cor no Brasil, ou seja, a gente não pode dissociar o debate de classe social do debate racial aqui no Brasil. Ao pesquisar sobre a Neuza Santos Souza, eu também me deparei com um artigo que ela escreveu em 2008, ano inclusive, infelizmente, de seu falecimento, mas na época ela escreveu um artigo para o Correio da Baixada, por ocasião dos 120 anos de comemoração, né, da Lei Áurea. Vamos ler aqui. Ela diz assim: mas será que acabamos mesmo com a injustiça, com a humilhação e com o desrespeito com que um conjunto da sociedade brasileira ainda nos trata? Será que acabamos com a falta de amor próprio que nos foi transmitido desde muito cedo nas nossas vidas? Será que já nos libertamos do sentimento de que somos menores, cidadãos de segunda categoria? Será que gostamos mesmo da nossa pele, do nosso cabelo, do nosso nariz, da nossa boca, do nosso corpo, do nosso jeito de ser? Será que nesses 120 anos de abolição conquistamos o direito de entrar e sair dos lugares como qualquer cidadão digno que somos? Ou estamos quase sempre preocupados com o olhar de desconfiança e reprovação que vem dos outros? É maluco, nós estamos em 2021 e parece que esse cenário não mudou tanto assim. Eu achei muito interessante também um outro vídeo que na verdade é uma entrevista que ela concedeu pro ator e escritor e diretor, enfim, tudo que é o Lázaro Ramos, num programa chamado Espelho, também do ano de 2008. Super interessante, eu recomendo demais. Eu vou deixar o link para essa entrevista aqui embaixo também na descrição desse vídeo, para que você possa ver ela mesma falando e trazendo seu pensamento nessa entrevista. Não deixa de assistir depois, tá? Mas enfim, acontece que num dado momento o Lázaro Ramos pergunta para Neuza Santos Souza como é ela do ponto de vista da saúde mental ali, como trabalhadora psiquiatra, né, médica psiquiatra, psicanalista, como era para ela lidar com pacientes que sofrem cotidianamente os efeitos do racismo. E a resposta dela foi bem interessante. Eu vou ler aqui para vocês. Ela fala assim: o conteúdo da angústia é social, mas a estrutura da angústia é singular.
é pessoal. E isso me marcou, assim, eu achei interessante essa resposta, porque as pessoas costumam colocar as pessoas negras num balaio só, né? Como se fosse todo mundo igual. A partir do momento que ela é uma pessoa negra, todo mundo pensa igual, tem as mesmas características, tem os mesmos defeitos, as mesmas habilidades, né? O que não é, né, gente? Assim como as pessoas brancas são diversas, as pessoas negras também são. Eu já falei sobre isso também num outro vídeo aqui, mas é interessante isso, sobre os estereótipos que as pessoas criam em relação às pessoas negras, em relação à população negra, e o quanto isso está permeado por pensamentos racistas mesmo, né? E ao colocar essa questão, então, de que a angústia é social, quer dizer que sim, pessoas negras vão ter experiências semelhantes pelo simples fato de serem pessoas negras nessa sociedade aqui no Brasil, um país que tem um histórico de mais de 350 anos de regime de escravidão, um país que não lida bem com esse histórico, um país que nega a existência do racismo e que teve a sua história fundada no mito da democracia racial e numa política de embranquecimento, que inclusive faz com que algumas pessoas negras não se identifiquem, não se reconheçam como pertencentes à população negra. Então, é interessante porque sim, nós seremos marcados por essas especificidades, por essa vivência comum, que é ser uma pessoa negra, mas teremos também singularidades, especificidades, a partir da história que cada um viveu, que cada um construiu, a partir das suas experiências individuais, que concernem, por exemplo, a ter a pele mais clara ou mais escura, ao ter nascido numa família mais pobre ou numa família mais rica, ao ter tido acesso à educação ou não, a partir das experiências que ela construiu no âmbito da sua família, no âmbito da comunidade em que cresceu e tudo mais. Então, achei bem interessante e aproveito esse trechinho, né, dessa resposta dela da entrevista para discutir um pouquinho sobre essa questão. Quando nós somos poucas pessoas em alguns lugares, em alguns espaços sociais, parece que tudo cai nas nossas costas, no sentido assim, de ter que dar resposta para tudo. E é algo que eu percebo também em relação às pessoas negras, né? Que há uma cobrança de que elas, por serem negras, precisam entender sobre tudo o que concerne a racismo, entender sobre as vivências de pessoas negras na sociedade, e essa mesma cobrança não é feita, essa mesma exigência não é feita às pessoas brancas. Então, assim, o fato de você ser uma pessoa branca já basta, você não precisa se entender enquanto uma pessoa branca, que também é uma raça, né? E que essa posição de ser uma pessoa branca na sociedade confere privilégios, confere formas de experienciar o mundo a partir da visão de uma pessoa branca, mas isso não é cobrado das pessoas brancas da mesma forma que é cobrado de pessoas negras, de pessoas indígenas, né? Então, essa ideia de raça também acho interessante a gente parar aqui para refletir. Aproveitei esse vídeo para comentar sobre esse aspecto também. Enfim, espero que a partir desses trechos, né, a partir dessas reflexões, vocês possam conhecer um pouquinho, né, sobre quem foi Neuza Santos Souza. Deixarei aqui na descrição desse vídeo o link para a entrevista dela com Lázaro Ramos, o link de um documentário que foi feito sobre ela também, o link para uma dissertação de mestrado que foi escrita sobre a Neuza Santos Souza. Vou deixar outras referências, tudo linkadinho aqui embaixo na descrição desse vídeo, para que você possa se aprofundar, ler, conhecer e inclusive de repente trazer essa personalidade, esse pensamento para dentro da sua prática na sala de aula, na escola, nos cursos da área da saúde, para a gente começar a trazer também outras visões, né, o pensamento de pessoas negras para dentro da academia, das universidades. Se você gostou desse conteúdo, quer ver mais dessa temática por aqui, deixa pra mim nos comentários, aproveita, já deixa aquele like, se inscreve aqui no canal, que isso é muito, muito importante para que eu possa continuar produzindo e entregando esse conteúdo para vocês. Muito obrigada e até a próxima!